comunhão fraterna, da fração do pão e das orações, rezando de modo especial por cada dizimista de nossa comunidade. Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Alegremo-nos e nele exultemos, pois, apesar das provações e medos do presente, aguarda-nos uma herança incorruptível que jamais perde seu valor. Informamos que o envelope do dízimo será devolvido no pós-comunhão, após a oração do nosso pároco. Iniciemos nossa celebração cantando. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo nesse segundo domingo da Páscoa, também lembramos, irmãos, hoje o domingo da devolução do dízimo em nossa comunidade, gesto de partilha, de amor, de cuidado para com a comunidade. Agradecemos todos os dizimistas que estão em dias, e aqueles que estão em falta com o dízimo, não se preocupe não, viu? Volte a retornar a devolver o dízimo, porque de fato é um gesto concreto de amor, de fidelidade, tá certo? A comunidade. Mas isso nós vamos ver mais à frente, quando o padre for falar sobre esse assunto, porque antes nós vamos ser perdoados pela misericórdia de Deus, já que hoje também rezamos o domingo da misericórdia. Cantemos a misericórdia de nosso Deus, porque Ele nos ama. Senhor, nossa paz, tende piedade, piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade, piedade de nós. Cristo, 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 eleição. Senhor, nossa vida, tende piedade, piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós.
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, concedei a fé do povo a vós consagrado e aumentai a graça que destes para que todos os que compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos, ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia.
A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim um Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoam pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e dele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, e que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Desse modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver, ainda nele acreditais.
Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram ser ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentem-se. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a missa é rezada e não há cânticos para ela, o padre pode iniciar a Santa Missa com a antífona de entrada, que é parte de um salmo ou parte de uma leitura da Sagrada Escritura. E a antífona de entrada deste domingo é tirada da carta de São Pedro, da primeira carta de São Pedro, que nos diz mais ou menos assim: que nós somos alimentados com o leite que recebemos de nossa mãe, o leite materno daqueles que receberam na Páscoa os sacramentos, a graça santificante de Deus. Pois é, dentro, meus irmãos, da oitava da Páscoa, no qual nós celebramos,
Aqueles que foram iniciados na vida cristã através dos sacramentos, batismo, crisma e eucaristia, são alimentados como filhos pela mãe igreja. Isso eu disse na igreja matriz, já no final da homilia, mas agora falo no início da homilia. Por quê? Porque apesar de que nós já somos cristãos velhos, já batizados há muito tempo, também nós nos alimentamos, nos amamentamos, meus irmãos, com este leite dado pela mãe igreja, concedido principalmente na Páscoa. Porque veja, meus irmãos, para aqueles que recebem o batismo na Páscoa, eles estão iniciando a vida. São como criancinhas que recebem o colostro. E todo mundo aqui, ou basicamente todo mundo sabe o que é o colostro. É o leite materno que nos primeiros dias ou nas primeiras horas a mãe alimenta a criança e lhe dá todos os anticorpos e faz com que a criança progrida, cresça, viva, se torne um adulto saudável. Quem não recebe o colostro é danado para ficar doente, porque tem baixa imunidade. O padre não recebeu o colostro da mãe dele, da minha mãe. Minha mãe ficou em coma. E por isso que o padre tem uma da saúde às vezes fragilizada. É danado para adoecer. Eu fiquei só no chá e no leite de cabra. É isso mesmo. No chá e no leite de cabra. E de uma prima minha, que é esquizofrênica. Mas enfim, são coisas da vida que depois eu conto essa história para vocês. Mas para dizer, meus irmãos, que nós somos alimentados com o leite materno da mãe igreja, toda Páscoa. Os que foram batizados, os que recebem os sacramentos da iniciação à vida cristã, mas também nós que renovamos as nossas promessas batismais na vigília pascal, que vivenciamos essa Páscoa. Somos alimentados com o leite materno de nossa mãe igreja, que são os sacramentos que nos concedem a vida. Isso é importante dizer a vocês. No passado, antes da liturgia do Vaticano II, este domingo da oitava da Páscoa era chamado de domingo da alvura, porque aqueles que receberam os sacramentos na vigília pascal no sábado iam vestidos com suas batas brancas e se apresentavam à comunidade, depois de ter, dentro da oitava da Páscoa, recebido a mistagogia do bispo. Isso lá nas comunidades primitivas. Por quê, padre? Porque a mistagogia, meus irmãos, é o mergulhar no mistério de Deus, no qual o bispo, o líder da comunidade, ia dando as instruções para aqueles que receberam os sacramentos. Por isso a importância de nós rezarmos e estarmos todos os domingos, irmãos, na Santa Missa. Porque o nosso processo de conversão é um processo mistagógico, que tem sua centralidade na Páscoa do Senhor, mas que se estende por todo o ano litúrgico. Aquele que não vem à missa no domingo é como Tomé, que não presencia a presença do Senhor ressuscitado pela primeira vez. Tomé não estava na comunidade, por isso ele duvidou. Quem não recebe o colostro da igreja, quem não recebe o leite da igreja, os ensinamentos da igreja, tendem a duvidar do que ela acredita e ensina. Quem está afastado da comunidade, meus irmãos, tende a fraquejar, a ser fraco. Mas o mais bonito é a conversão e também a confissão de fé de Tomé, porque depois de ter duvidado, quando viu Jesus ressuscitado, confessou e disse: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Lá na igreja matriz eu cantei. Tu sabe ainda o tom, meu filho? Foi tu que tocou lá? Foi o outro. Vocês parecem tudinho, meu irmão. Que diz assim: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu te adoro. Agora acho que vai. Meu Senhor
meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu te adoro. O importante é voltar. Agora, para o padre não ficar apenas numa catequese mistagógica sobre a Páscoa, vamos falar sobre as duas leituras que nos importam hoje. Não que a segunda leitura não seja importante, mas a primeira e a última nos ensina, meus irmãos, que a participação na vida da comunidade é essencial para a nossa vida e testemunho de fé em Cristo. Existem 4 condições de vivência dentro da comunidade, e uma delas nós estamos lembrando hoje. Primeiro, os discípulos ou os que foram batizados ou os que se converteram, segundo Atos dos Apóstolos, eram perseverantes em 4 coisas. A primeira delas era a doutrina dos apóstolos, aquilo que o padre ensina todo domingo, aquilo que a igreja ensina para nós, é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, meus irmãos, é tudo no qual os apóstolos viram e deram testemunho, e de geração em geração foi passando como ensinamento para os batizados. Porque, meus irmãos, nós não nascemos cristãos, nós somos de famílias cristãs, mas se torna cristão pelo batismo, porque é uma adesão livre de amor àqueles que acreditam no Cristo. Quem não é batizado tem o nome de pagão. Mas padre, que nome feio, antigo. É pagão. Quem não é batizado é pagão, está no Código de Direito Canônico e no Catecismo. É pagão, porque ainda está para receber os sacramentos da iniciação à vida cristã. Ainda não é filho de Deus, no sentido de que não participa da mesa dos filhos de Deus, porque Deus é Pai e distribui a sua graça por seus filhos, principalmente na Eucaristia. Outro motivo no qual você é cristão, a fraternidade, a comunhão fraterna. Todos nós aqui somos irmãos em Cristo. Somos ou não somos? Biologicamente não, mas irmãos em Cristo, porque recebemos o batismo, mandado divino de nosso Senhor. Segunda condição, eles eram fiéis à fração do pão. Todo domingo nos reunimos para celebrar a Eucaristia. A fração do pão é a Santa Missa. Quarto, eles eram fiéis na oração. Todos nós rezamos juntos na Santa Missa e também rezamos juntos em família ou particularmente. Somos fiéis à oração. São essas 4 condições que nos tornam membros da igreja, meus irmãos. Quando nós recebemos o batismo, porque Pedro diz assim, os que foram convertidos, ou seja, os que receberam o batismo, eram fiéis nessas 4 condições. Doutrina dos apóstolos, fraternidade, irmãos, comunhão fraterna, fração do pão e oração. E aí, mais à frente, Pedro diz, e eles colocavam tudo em comum. O que é tudo em comum, padre? Como a comunidade era muito pequena, meus irmãos, os irmãos davam o que tinham para sustentar a comunidade. Cada um se virava trabalhando nos seus afazeres, e o que recebiam colocavam em comum para sustento da comunidade, e os diáconos, eles administravam a bolsa do dinheiro, mas todo mundo passava muito bem, obrigado. Ninguém tinha necessidade de nada. Agora, padre, hoje em dia não tem condições de nós fazermos isso, que a comunidade é gigantesca. O Angelim deve ter mais ou menos, foi considerado o maior bairro de Teresina. O povo do Disseu ficou escandalizado. Disse, não, o Angelim não é o maior bairro, não, é o Disseu. Agora, a área pastoral São Francisco é um pedaço desse grande Angelim. Porque o Angelim antigamente ia até o Porto Alegre, ia até o Torquato Neto, era tudo bairro Angelim. Agora tem o bairro Esplanada, né? Apesar de que o Porto Alegre é maior do que o Esplanada, mas o bairro é Esplanada. Mas tudo isso era Angelim, porque antigamente aqui, tudo isso era uma fazenda. A fazenda Angelim, pertencente à família Aguiar. O padre sabe disso porque estudou história do Piauí. Aqui era a igreja, aliás, aqui era a fazenda de Dona Helena Aguiar, irmã de Dona Genu Moraes de Aguiar. Era uma fazenda que depois foi vendida
para a doutora Angelim, depois foi vendida para outro médico e depois foi para o Júlio Soares, o velho que já morreu. Que Deus o tenha em bom lugar. Porque ele deu o terreno para vocês. Se não fosse ele, ou vendeu, né? Ninguém sabe. Mas deixemos para lá. Nesse sentido, meus irmãos, colocar em comum hoje é o dízimo no qual nós lembramos, viu? Como nós não podemos colocar todo o nosso dinheiro na mão do Clodoaldo, ou na mão do Maciel, que nós temos que sustentar a nossa casa, mas nós temos dupla família, a família em Cristo e a família residencial, então nós temos que dividir aquilo no qual nós podemos e queremos. Sustento desta família e sustento de nossa família. O dízimo é isso. A casa é nossa. O sustento da casa é responsabilidade dos filhos, porque a nossa mãe, igreja, já distribui gratuitamente as suas graças infinitas por meio de Jesus Cristo, que é seu esposo. Nós recebemos, meus irmãos, muito mais do que oferecemos. A primeira coisa é Cristo, que nos é dado a nós, como vítima dos nossos pecados. Depois, todos os frutos da graça divina que Jesus nos concede por sua igreja, os sacramentos. E ainda assim somos egoístas e acharmos que nós não devemos contribuir. Olha, quem não contribui com dízimo, meus irmãos, com o seu dízimo, está incorrendo em falta de comunhão fraterna, ferindo um dos princípios da comunidade. Porque enquanto você não está devolvendo o seu dízimo, outro irmão está devolvendo. Portanto, você está recebendo e sendo sustentado por alguém que está lhe sustentando. Mas padre, eu sou pobre. Olha, São Vicente de Paulo dizia algo muito importante: não existe ninguém, não existe pobre que não possa oferecer nada, e não existe rico no mundo que não tenha e que não necessite de nada, de alguma coisa. Todos nós somos necessitados da graça de Deus, meus irmãos. Todos nós. O dízimo é um gesto concreto de responsabilidade para com a nossa família em Cristo. Essa é a verdade. Porque nós caímos no discurso interessante de dizer assim: olha, o dízimo é para pagar a energia, pagar a água, pagar o salário do padre, botar gasolina no carro do padre, e por aí vai. Eu não gosto desse discurso. Mas quando nós transformamos isso em evangelho, vemos que nós estamos fazendo aquilo no qual Jesus nos pediu. Vejamos, você quer ser caridoso, todos nós temos que praticar a caridade. Existe uma dimensão no dízimo que é para a dimensão caritativa, social. Se você devolver seu dízimo, você tenha certeza que vai chegar em uma família que pede, que bate a minha porta, bate a porta do Clodoaldo, do Maciel, da comunidade, está precisando. Se você devolver seu dízimo, a igreja vai saber como fazer caridade para com isso, porque os cristãos colocavam tudo em comum. Padre, eu queria ser um missionário, mas não tenho tempo, porque trabalho muito. Eu queria me dedicar muito mais à igreja. Eu não tenho tempo. Pois devolva seu dízimo, porque vai ter pessoas aqui na comunidade que se colocam a serviço da missão da igreja para você, e você faz com que isso aconteça através da devolução do seu dízimo. Padre, eu quero que o evangelho e que as missas aconteçam todos os domingos, e que vá ter missa de rua, e que Jesus Cristo, o Senhor pregue a Jesus para todos. Devolva o seu dízimo, porque o padre vai ter plena certeza e confiança em fazer, porque pode fazer. Padre, eu queria uma igreja mais confortável. Aí vamos falar das questões materiais. O padre está suando aqui as bicas. Se tivesse um ar-condicionado, estava todo mundo aqui, uma maravilha. Irmãos, seja um dizimista. Padre, eu sou dizimista, mas estou assim em falta. Não se preocupe. Não queira colocar em dias aquilo que você não consegue, porque é muito, vai lhe fazer falta. Comece de hoje em dia, chegue no plantão do dízimo, coloque deste mês. Eu vou botar do mês de, agora já estamos em abril, né? Vou colocar no mês de abril, em dias, e vou deixar o passado para o passado. Vou continuar a devolver meu dízimo.
Se um dia você receber a graça e querer devolver o que está ao retroativo, você devolve. Mas comece a partir de hoje. Viva hoje. Se nós estamos na Páscoa e somos renascidos em Cristo, então comecemos de novo a nossa caminhada. O que passou, passou. O passado não nos leva a nada. Tá bom, irmãos? Isso que é importante. Colocarmos tudo em comum. Agora, sobre o Evangelho. O padre parece que está fracionando as coisas. Não está no discurso só. Eu ia falar só sobre o Evangelho. Mas hoje é necessário. O Evangelho do dia de hoje, meus irmãos, é o Pentecoste de João. E só existe 2 relatos do Pentecoste na Sagrada Escritura. No Atos dos Apóstolos e no Evangelho de João. Aqui Jesus diz a paz, deseja a paz por 3 vezes. As 2 primeiras, quando a comunidade está faltando alguém, Tomé. E a última é quando Tomé está, porque Tomé não recebeu a paz de Cristo. Por quê, Padre? A paz que nosso Senhor Jesus Cristo deseja é a paz que está escrito no livro de Isaías do servo sofredor. E que paz é essa? A paz que Isaías diz: por suas santas chagas nós ganharemos a paz. Ele será chagado e entregue, será esmagado por nossos pecados. Jesus, ao demonstrar as suas chagas, meus irmãos, ele mostra o preço da paz que nós ganhamos. E o preço da paz que nós ganhamos é a paz de Deus, ou seja, a salvação, o shalom, veio por meio do seu sofrimento. Meu filho, realmente diminua só 10 centavos, que está dando uma microfoniazinha. Isso, muito bem. A paz que nós ganhamos foi por meio das chagas de Cristo, do seu sofrimento. Jesus, então, depois de desejar a paz e mostrar o lado, a mão e o lado, deseja a eles e sopra sobre eles o Espírito Santo e de novo deseja a paz. E deseja a paz. Por quê? Porque assim como Jesus Cristo foi enviado pelo Espírito Santo e está planificado e ressuscitado pela força do Espírito, ele faz com que os discípulos recebam o Espírito Santo e sigam na missão. Aí ele dá o mandato divino: ide ao mundo, perdoe os pecados dos pecadores, e aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Jesus manda que eles saiam dali, saiam do medo, vão ao mundo. Agora estava faltando um, e aí o recado é dado. O recado é dado porque Jesus, meus irmãos, apareceu para os 10, viu? Apareceu para os 10 e não para os 12, porque o 12 se enforcou por traição. Então Tomé disse: se eu não colocar a mão, o dedo, se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acredito. Jesus, depois de 8 dias, no mesmo dia, no domingo, aparece também no mesmo lugar, estando os discípulos em casa, e faz o discurso para Tomé, desejando a paz. Por que Jesus deseja a paz 3ª vez? Porque ele vai dizer para Tomé: olha, Tomé, aqui está o preço da paz que eu te desejo. Coloca a tua mão aqui, põe a mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Porque o preço da paz que eu te desejo é a paz por qual eu consegui por meio da minha morte. Da minha morte. Agora, meus irmãos, hoje também é o domingo da misericórdia. E a misericórdia divina vem através das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós ficamos assim, às vezes acreditamos na misericórdia divina e temos uma devoção até muito bonita por Jesus misericordioso, mas ficamos sempre muito à margem do mistério e achamos que o preço da misericórdia é os raios de luz naquele quadro bonito, não é? Que aparece para a Santa Faustina Kowalska. Mas não é assim, não. O preço da misericórdia de Deus não é belo. São feridas, são chagas abertas pelo pecado do mundo, né? Pelo pecado do mundo. É coisa séria, irmãos, e faz parte intimamente de nossas almas. Intimamente de nossas almas. Porque as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo devem ser gravadas também em nossas almas.
Porque tem gente, como diz o Padre Antônio lá do Ceará, fica só naquele misericórdia, misericórdia. Ele não canta assim? O preço da misericórdia divina, a paz que nós recebemos de Cristo, a salvação veio por meio de chagas abertas, de um sofrimento no qual Deus passou por nós. É coisa séria. É coisa muito séria. Então, irmãos, que não sejamos incrédulos como Tomé. Agora, Tomé também é representação de nós na comunidade, da incredulidade nossa, daqueles que estão fora da comunidade e não participam da real presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. Porque quem está fora da comunidade, meus irmãos, tende a duvidar daquilo que se realiza aqui. Tende a duvidar da Eucaristia, ridiculariza os sacramentos, não vive plenamente o amor de Deus, mas são atingidos pela graça, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas devem crer. Devem crer. Jesus, meus irmãos, nos quer não como nós somos, mas como nós estamos. É diferente. Jesus nos ama não como nós estamos, de qualquer jeito, mas como nós, aliás, não como somos, mas como nós estamos aqui. Isso serve para muita coisa, muita coisa. Vou dizer uma coisa, um relato, que talvez eu até disse a vocês. Certa vez um rapaz homoafetivo chegou para mim e pediu confissão. Aliás, se confessou, mas pediu também uma direção espiritual. E disse assim: padre, eu vou para o inferno por ser homoafetivo? Ele disse: não. Mas eu me sinto como se fosse condenado. Aí eu disse a ele: você está sendo condenado por si ou estão lhe condenando? Estão me condenando. E aí eu disse a ele: mas por isso você vai ao inferno? Ou você já aceitou o inferno? Ele disse: não. Eu disse a ele: meu filho, no entardecer de nossas vidas, nós seremos perdoados pelo amor. No final de nossas vidas, nós seremos perdoados pelo amor. O amor de Deus. Agora, a sua condição não lhe coloca no inferno. Mas a sua condição e sua situação, sim. Mas como, padre? O que lhe vejo? Primeiro, o que eu vejo em você e o que as pessoas veem em você. As pessoas lhe veem a sua sexualidade e lhe julgam por ela. Deus não vai julgar você por ela, mas pelo que você realizou em vida. Mas vai lhe julgar sempre pelo crivo do amor e não pelo crivo dos homens. Porque se formos ser julgados pelo crivo dos homens, todos nós estamos condenados. Se nós fôssemos julgar uns aos outros, meus irmãos, não sobrava um. Não sobrava um. Mas Deus não faz isso. Aí eu disse: e o bem que você faz à comunidade? Aonde fica? Aí ele ficou: você é catequista. Você dá o sangue pela comunidade. Você canta. Você defende o padre mais do que os outros. Você consegue animar a comunidade. E está sempre disposto a dizer sim aos irmãos e nunca não. Ajuda seus pais, cuida de sua mãe, e você será julgado pelos outros e por Deus, pelo mal que você fez ou pelo bem que você fez. Não se esqueça, meu filho, que nós seremos julgados pelo amor e não pela justiça dos homens. A misericórdia de Deus, meus irmãos, é sempre marcado pelo amor que Ele nos tem. Porque se fosse pela justiça dos homens,
pelo método da justiça humana, Jesus teria abandonado a sua cruz e não teria morrido por nós. E ele morreu por todos e não por alguns. Todos aqueles que creem no Cristo e a ele professam, independentemente da cor da pele, da sua condição e de sua sexualidade, Deus está aberto à misericórdia. Agora, os mistérios de Deus são insondáveis, mas saibam que uma coisa temos certeza: do amor divino e de sua misericórdia. Isso nós não devemos duvidar, do seu amor para conosco, jamais. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, irmãos, com fé e confiança, façamos as nossas preces. Antes de fazer as preces, eu queria parabenizar o padre pela sua conversa familiar. Eu tenho certeza de que quem veio à missa hoje está com o coração muito feliz. Resposta: pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Pela Igreja, para que continue educando seus filhos sobre o valor da Páscoa semanal como um lugar para acolher os ensinamentos doutrinais, escuta a palavra, partilhar os dons e rezar em comunidade, rezemos. Pela ressurreição de vosso Cristo, atendei-nos, Senhor. Por todos que recentemente abraçaram a fé pelo batismo e desejam perseverar no testemunho de Jesus Cristo, para que encontrem o apoio e a solidariedade dos membros de nossa comunidade, rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por nossa comunidade paroquial, para que seja um lugar onde se transmita a paz que vem do ressuscitado e que, movidos pelo Espírito Santo, produzamos frutos de misericórdia e reconciliação, rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por nossas famílias, para que celebrem com sinceridade a força do evento pascual e saibam partilhar o dom da vida nova com os pequenos, os pobres e marginalizados, rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, o meu dízimo. Senhor, o meu dízimo. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Essa importância representa, Senhor. Essa importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor. Meu reconhecimento e meu amor. Pois se tenho, é porque me destes. Pois se tenho, é porque me destes. Amém. Amém. Tudo isso, Pai querido, nós te pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos, façamos o nosso momento de ofertório, cantando. Em procissão ao pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos.
nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa, e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se imola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa, e a vós trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Eucaristia, sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu. O mundo e o homem serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus. Ao celebrar nossa Páscoa, e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. O pão e o vinho serão em breve o corpo e o sangue do Cristo Salvador. Tal alimento nos une num só corpo, para a glória de Deus em seu louvor. Ao celebrar nossa Páscoa, e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, nós os pedimos, aceitai as oferendas de vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Corações ao alto. O coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo neste dia santíssimo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
Nós iremos rezar a prece eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santa Rosa de Lima e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade vossa igreja, que caminha neste mundo com vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Juarez, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Hoje, Denise e Maria Luísa, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.
o banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Coloca aqui a tua mão e reconhece o lugar dos cravos. E não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo vos guarde para a vida eterna. Chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. Repitam seu povo eleito, eterna é a sua misericórdia. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. O poder do Senhor fez maravilhas, o poder do Senhor me exaltou. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. Não morrerei, hei de viver, e cantarei as maravilhas do Senhor. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente.
aleluia, aleluia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. As mãos nas minhas chagas, não duvide, crê somente, aleluia, aleluia. Foi o Senhor que operou estes prodígios, é maravilhoso para quem contempla. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvide, crê somente, aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente, aleluia, aleluia. Repita o seu povo eleito, eterna é a sua misericórdia. Nós amamos nas minhas chagas, não duvides, crê somente, aleluia, aleluia. O poder do Senhor fez maravilhas, o poder do Senhor me exaltou. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente, aleluia, aleluia. Não morrerei, hei de viver e cantarei as maravilhas do Senhor. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente, aleluia, aleluia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente, aleluia, aleluia. Foi o Senhor que operou estes prodígios, é maravilhoso para quem contempla. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente, aleluia, aleluia. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos fazer o momento da devolução do dízimo. Os dizimistas, por favor, vou fazer uma oração sobre vocês. E aqueles que são dizimistas, mas estão em falta, é como eu disse, botem dias, comecem agora, deixe o retroativo para depois, tá certo? Deus providenciará. O importante é devolver o seu dízimo. Deus Todo-Poderoso, abençoai esses nossos irmãos dizimistas, que como nos Atos dos Apóstolos, colocam tudo em comum.
Fazei, Senhor, que cresça sempre no coração deles o desejo da caridade e da partilha e o cuidado para com a comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora vamos fazer o nosso momento de devolução do dízimo. Tem que ser agora, já chegou a hora da condivisão. Deus é Pai da gente, fez diferente, mais do que é irmão. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Oh, que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Os irmãos carentes, pobres e doentes se alegrarão quando a nossa oferta for de mão aberta, for de coração. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Pode sentar um pouquinho, só um instante. No tempo dos italianos que aqui passaram, né? Não é uma acusação, não. Eu sei porque eu vivenciei. Ele dizia assim: devolva nem que seja R$1. Ó, gente, dízimo de R$1 não existe. Pelo amor de Deus. Viu? Eles diziam aquilo, porque com todo respeito aos italianos que fizeram muito por nós, por nossa comunidade, eu tenho respeito, porque eu não fui batizado por um italiano, mas vivi numa comunidade de italianos, no Parque Piauí, depois no Porto Alegre, né? Mas dízimo de R$1 não existe. Tá certo? Não existe. As coisas mudaram, a realidade mudou. Então, meus irmãos, sejamos generosos e justos com aquilo que de fato a igreja necessita e merece. Tá certo? Os irmãos italianos recebiam donativos vindos de fora da Itália. E esse tempo, meu filho, já acabou. Nós temos que nos sustentar, porque nós não podemos esperar o que é de fora, não. Viu? O padre está fazendo assim para cercar um terreno acolá, né? Com um pires na mão, pedindo a quem? Aos italianos? O povo de fora? Não, com todo respeito a eles, né? Pedindo aos amigos, aos irmãos, a nós mesmos que estamos aqui, porque nós temos que tomar de conta do que é nosso, da nossa realidade. Aquele tempo passou, né? Aquele tempo passou. Hoje nós temos que tomar conta de nossa realidade espiritual e material eclesial, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente. Tem avisos da comunidade? Se não tem, o padre dá a benção. Informamos que amanhã haverá terço dos homens, às 19h30, no Centro Pastoral. Todos os homens estão convidados. E a partir de agora, toda segunda-feira do mês, haverá missa com a bênção do Santíssimo lá na Matriz. Então, todos são convidados a participar. Esta semana, agora, dia 16, às 19h30, já teremos a primeira missa. Sábado, no dia 18, haverá crisma, às 19h30 também na Matriz. E próximo domingo teremos a missa às 9 horas aqui na comunidade. Informamos também sobre a Feijoada das Famílias de 2026, realizada pelo SCC, que acontecerá no dia 17/5, a partir das 10 horas, na quadra poliesportiva da Escola Municipal Angelim. O cartão custa R$10 e temos como prêmios uma cafeteira manual, uma cafeteira elétrica, um bolo Vulcão P e 15 docinhos, uma luminária, um liquidificador,
um Pix de R$100, um jogo de toalhas e um Pix de R$200. E gostaríamos de chamar aqui à frente os aniversariantes do mês, que são dizimistas, e também, se tiver alguém aniversariando hoje ou esta semana, ou que esteja participando pela primeira vez, também sinta-se convidado a vir aqui à frente. Rogério Silva Barros, Francisco das Chagas dos Reis, João de Deus Campelo Santos, Ivanaldo Ribeiro de Moura, Alexandre Bezerra Ramalho, Alzenã Alves, Maria da Conceição, Maria do Amparo, Valquimar Coelho, Maria do Socorro da Silva, Daniel Carneiro, Madalena Pessoa, Luciane Maria, Benedita dos Santos, Maria das Graças, Auriene Nunes, Alexandre Bezerra, Maria do Socorro e Iracélia da Silva Magalhães. Aqui à frente, pessoal, por favor. Você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe esses nossos irmãos. Que Maria os guarde dentro do coração. Vem cá, Marcel, tem mais coisa, meu filho. Ave minha Deus, Nossa Senhora. Informamos que terça-feira haverá ensaio da quadrilha Chapéu de Palha às 19h30 aqui na comunidade. Venha cá, meu filho, mostra esse negócio aqui. Tá vendo aqui? É o Marcel Joniel. O Joniel está mostrando aqui para nós esses resultados aqui. Nós temos cadastrados dizimistas, 97 dizimistas. Só 97. Essa comunidade não tem só 97 pessoas. Pode ter certeza. Dizimistas em dias nós temos 64. Certo? Os que estão em falta, né? 29. Certo? Novos dizimistas. Cadê? Não é brincadeira, não. O nosso dízimo está, no mês de março, foi esse, R$ 4.489 de dízimo. Padre, está muito bom. Né? Tá não. Tá não, de jeito nenhum. Essa comunidade, do tamanho que ela é, no mínimo aqui deveria ser os R$10.000. Essa é a nossa meta. R$10.000. Quando cada comunidade, porque cada comunidade se parece em número populacional, quando cada comunidade chegar ao valor, a não ser a São Sebastião, que ainda tem uma caminhada, um progresso a fazer. Quando as 3 grandes comunidades chegarem a R$10.000 de dízimo, nossa paróquia ficará em parte autossuficiente. E nós não precisaremos mais de tanta coisa, esses penduricalhos de rifa, de bingo, de tudo enquanto. Se os grupos forem fazerem, é para a realização de seus eventos. O ECC e o EJC têm que fazer, né? Porque eles não têm como tirar, porque a paróquia já tem seus encargos. Mas dá, se tivermos uma paróquia autossuficiente, dá para a paróquia se organizar e todos os meses guardar um fundo que servirá para ajudar em parte esses eventos. E não ficarmos refém de bingo, de rifa, de tudo. Mas enquanto, meu irmão, isso não acontece e você não se conscientiza, nós temos que fazer. Inclusive o padre tem, infelizmente, bingo para vender do ECC. 10 cartelas, tá certo? Muito bem. Só isso, meu santo? Muito bem. Agora, padre é bicho que pede, né? Padre é bicho que pede. Olha, nós temos algumas coisas. Para encerrar, o padre já não aguenta mais. Nós vamos nos organizar, a comunidade São Francisco, junto com a comunidade Santa Rosa de Lima e São Sebastião. Nós vamos organizar
o mutirão, para nós cercarmos o terreno lá do Parque Eliane. O padre já ganhou o arame, já ganhou a estaca, tá certo? Não precisou pedir ninguém aqui da comunidade. Foi atrás dos amigos dele e já nós conseguimos, tá certo? Então, nós vamos marcar essa semana. Eu vou ver o dia certinho com os homens para levarmos as estacas, não é, Souza? Depois, o dia para cercarmos o terreno, que lá vai ser construído a casa paroquial. E eu já disse, essa casa aqui que tem aqui vai ser um centro catequético, um centro pastoral, tá certo? Outro pedido que o padre faz. Eu pedi para o Maciel, mas eu vou pedir a doação, que eu sei que eu vou conseguir. Que tudo que o padre bota na cabeça consegue. Eu quero um ventilador para botar debaixo desse altar aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, de chão. Quem tiver um ventilador, por favor, me doe. Quem não tiver, compre. Se junte e compre. Tá certo? É uma doação. Doação é diferente de dízimo. Eu quero um ventilador aqui para botar. Lá na Ventania tem uns bonitos de metal, de inox lindo, que gira. Eu quero um bonito, não quero um feio, não. Não venha com marmota pro meu rumo, não. Viu? Eu quero um ventilador. E espero que ele esteja aqui no próximo domingo. Outra coisa, eu quero um relógio aqui para me marcar as horas. Porque na matriz tem um relógio que o padre marca a hora. E aqui não tem, eu fico olhando e eu não posso estar olhando para o celular toda hora, que é feio, é antilitúrgico. E perguntando para o seminarista que hora é. Tá certo? Então, coloca um relógiozinho bem aqui nessa parede, ou por aqui, ó, escondido. Não estou te dizendo que eu já ganhei, menino. E um relógio, viu? Um relógio bom para me botar bem aqui nessa parede, bem aqui em cima dessa porta aqui. Tá certo? Pronto. Já ganhei. Quem não chora não mama. Né? Se nós estamos no período da Páscoa e mamando no seio da Santa Igreja, né? Então, quem não chora não mama. Meus irmãos, foi um prazer e uma alegria celebrar convosco esse segundo domingo da Páscoa. Ainda temos quanto? 3, minha gente, são 50 dias, tá certo? Até Pentecostes. Vamos receber a bênção do Senhor. Inclinai-vos para receber a bênção. Mas antes eu gostaria de cantar a Regina Celis. Regina Celis, letare, alleluia, quia quemeruiste portare, alleluia, resurrexis secundisci, alleluia, ora por nobis Deum, aleluia. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa pascal, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante às festas das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Tchau, até a próxima semana. Rainhas do céu, alegrai-vos. Aleluia. 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 Porque aquele que trouxestes em vosso ventre. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
ressuscitou como disse, ressuscitou como disse. Aleluia, aleluia, aleluia.